Bom dia! Começa agora a edição desta sexta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje é dia da nossa tradicional Agenda do Porto. E para debater principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário, recebemos o vice-prefeito de Santos, Sandoval Soares, que também é secretário de Assuntos Portuários da Indústria e Comércio. Sandoval, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito bom dia. Eu que agradeço, Nathalie. Aproveito para cumprimentar você, todas as mulheres que participam da sua equipe técnica, da TV Santa Cecília também, e parabenizar todas as mulheres que assistem e disponibilizam seu tempo para o acompanhamento das coisas da cidade. Muito obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos essa referência ao Dia Internacional das Mulheres, afinal hoje é 8 de março e nós temos sim muito o que comemorar e celebrar. E também está aqui comigo o deputado estadual Castelo Branco. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Bom dia, é uma honra estar aqui, feliz Dia das Mulheres e obrigado por participarem dessa discussão muito importante para o Brasil e para o estado de São Paulo. Sem dúvida nenhuma. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Sandoval, qual é a função da Secretaria de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio? Assim, Nathalie, é uma secretaria que eu vejo de extrema importância na Prefeitura. Aproveito também para cumprimentar o capitão Castelo Branco, obrigado, deputado, Sandoval. E a cidade de Santos também conta muito com o seu apoio na Assembleia, capitão. E digo assim, é uma secretaria de meio, vamos dizer, não é de fim, de solução de problemas, faz todos os encaminhamentos, né? Por exemplo, cuidar aqui do deck do pescador junto à Marinha, cuidar da sinalização desses bags que foram colocados na ponta da praia, faz parte da atividade nossa da secretaria. A solução de problemas, encaminhamento de... Demandas relacionadas ao porto, relação porto-cidade? Sim. Na relação porto-cidade, conflitos do porto, por exemplo, estamos vivendo agora uma situação difícil do trabalhador portuário avulso, temos nos preocupado muito na secretaria, o prefeito tem se preocupado e tem encaminhado através de nós o melhor possível para o encaminhamento empresariado, classe laboral e solução de problemas como hoje também já vem à tona na questão do turismo, que é a nossa questão do Valongo, Sim. Solução do Valongo, que Sim. há mais de 20 anos se luta por aquela integração daquela área tão degradada da nossa cidade. E assim, e fora as questões mesmo pontuais, como aquilo que eu tenho me empregado muito, que é hoje a discussão da gestão portuária. Que, aliás, é talvez o que esteja ocupando o palco de todos os debates quando a gente fala de Porto de Santos. Hoje se discute muito a questão da privatização ou da descentralização da gestão portuária. Deputado, na sua opinião, o que é mais viável, privatizar ou descentralizar? Olha, há uma tendência mundial já há alguns anos pela privatização, em função de vários cenários. Eu gosto muito de uma gestão mista, né? O porto pertence ao Estado, evidentemente. A gestão tem que ser mais profissional, ela tem que ser mais isenta de ações políticas, de vertentes outras. Então, nesse momento, eu sou muito simpático à privatização, desde que, letra A, B e C. Tem que ser feitas as devidas ressalvas. A privatização integral não é algo que te agrada, por exemplo, passar tudo para a mão da iniciativa privada? Eu diria que alguns postos chaves devem permanecer na mão do Estado. Eu acho que seria saudável e seguro. Esse modelo de gestão tem que ser analisado, né? Cautelosamente. E eu me ponho à disposição para fazer parte das equipes que forem discutir isso. É uma ação que deve compor várias vertentes, favorecer várias facetas da sociedade, uma equipe multidisciplinar. Enfim, temos que analisar com carinho. E você, Sandoval, qual é a tua opinião sobre essa questão, esse debate? A gente privatiza, a gente descentraliza ou a gente qualifica e melhora a gestão, a qualidade de mão de obra daqueles que gerem o nosso porto? Eu vejo assim, a minha vida, Nathalie, é o porto. Eu sou empresário do ramo de comércio exterior, sou despachante aduaneiro, vi todas as mudanças nesse porto acontecer. Tenho 65 anos, comecei com 10 anos como office boy, né? Então vi tudo acontecer.
Eu tive a oportunidade de falar na Associação Comercial há poucos dias, num evento patrocinado lá pelo deputado Júnior Bozella, que é do PSL também, deputado federal. Eu tive a oportunidade de colocar que o Porto de Santos já nasceu privatizado. Desde o seu início, 1902, aliás, quando foi ele já entregue... foi privatizado, inclusive, quando foi reconhecido como o primeiro porto institucionalizado no nosso país, na América Latina, ele já nasceu privatizado. A Companhia Docas de Santos ficou por 100 anos e teve esse arrendamento. E o que eu digo é assim, só que nós tínhamos um outro momento naquela época, que era a Codesp, era a Companhia Docas de Santos, ela era a operadora portuária. E o modal de transporte era outro, nós não tínhamos container, nós tínhamos hoje essa grande massa de volume das vários materiais importados ou exportados, né? O que existia, sim, era um equilíbrio entre o operador portuário e a classe laboral. Então, tudo dava bem, tudo vivia em harmonia aqui, no Porto de Santos, né? Eu vejo assim, descentralização ou privatização? Não há o que privatizar no Porto de Santos. Todos os terminais hoje, eles são privatizados. Seja terminal que está em ambiente público ou o ambiente privado, fora do porto organizado. E a gestão da Codesp? A Codesp em especial? Sim, aí é que é a grande questão, e também o capitão tem razão na questão da profissionalização. Eu vejo, em princípio, que não haveria necessidade de se mudar a gestão, poderia ficar em Brasília, desde que as soluções viessem rápidas. Hoje, praticamente aqui na Codesp, que é a autoridade portuária, que tem, eu digo sempre, que tem funcionários eficientes sim, tem um corpo laboral eficiente para tocar o desenvolvimento do porto, mas se vai trocar uma lâmpada, tem que perguntar para Brasília se pode tocar. Nós temos um Conselho de Autoridade Portuária que deixou de ser deliberativo para ser consultivo. Então, você perde a força de decisão. Você veja quanto tempo nós demoramos para discutir a dragagem do porto. E não conseguimos chegar no consenso. Não conseguimos chegar a algum acordo. Nós esperamos que o governo, sim, Bolsonaro, através da Secretaria de Portos, seu secretário, Pilon, que ele venha realmente da solução. Eu vejo assim, Nathalie, o modelo que eu vejo para melhorar a gestão do nosso porto é regionalizar o porto. Precisa o governador Dória ter vontade de assumir e abraçar esse porto, como fez o governador do Espírito Santo, como fez o prefeito do Rio de Janeiro. O Crivella pediu ao governo federal a municipalização do porto. Então eu vejo, as decisões de hoje seriam mais rápidas, nós não precisaríamos pegar o avião para ir para Brasília, simplesmente subir a serra, conversar com o governador, com o secretário que tratar do assunto e resolver os problemas do nosso porto, né? Eu vejo que a regionalização, com a participação do município, sim, uma participação muito forte do empresariado e da classe laboral, nós temos um ambiente muito melhor para avançar nessa questão. E eu parabenizo o nosso presidente, através do deputado Castelo Branco aqui, pela escolha do presidente da Codesp. Casimiro Técio. Eu estive com ele na sexta-feira, numa reunião, participaram aí segmento dos caminhoneiros, né? Nós tivemos um impasse, né? Nós tivemos um impasse criado, que poderia ter tomado uma proporção muito maior. Né? Eu tive a oportunidade de falar para o Técio, que é o presidente que assumiu, falei para ele que já tinham me falado que ele era bom. Eu digo muito mais, ele é ótimo, uma capacidade de decisão rápida, pensamentos rápidos, uma equipe jovem na diretoria, está lá a Jennifer também, Jennifer Tsai, que assumiu a diretoria de engenharia também. E nós temos muito para caminhar. Um presidente que pensa rápido, um presidente que quer decisão do porto, que tem essa questão de um ambiente de decisão interno mais rápido, junto com a prefeitura. Até pela própria experiência do Diogo, né? Que vem já de dentro do setor portuário. É isso que a gente defende. Não que não exista a indicação. Pode haver a indicação, mas desde que ela tenha também, junto a essa indicação, a qualificação. Olha, o governo Bolsonaro tem se destacado, entre outros fatores, pela indicação de gente muito competente, né? Meritocracia, tecnicamente muito competente, na contramão de outras gestões que tinham viés político. O senhor Casimiro Tércio de Carvalho,
é muito competente, um jovem com formação na área naval, na área de administração, economia, experiência no exterior e que, por sua vez, também se colocou junto com uma equipe muito profissional. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma boa gestão, fazemos votos para isso. Fico feliz de dividir a mesa com o vice-prefeito de Santos, né, especialista na questão. Sou a favor da municipalização também. Eu acho que isso descentraliza. É uma tendência do governo Bolsonaro, inclusive na questão tributária. Chega dos municípios terem que passar o chapéu em Brasília e pedir esmola. Quando parte do recurso da nação... Aliás, o recurso da nação vem dos municípios. Sim. Vai para Brasília, depois você tem que pedir para ele voltar para você, sendo que ele é seu. Então, podemos trabalhar nesse sentido. E o Porto de Santos, além de ser o mais antigo do país, né, São Vicente é uma capitania hereditária de 1524, depois de 1532 se consolida. Santos é pouco tempo depois. Sim. Salvador, que foi a primeira capital, veio ainda depois. Sim. Então, nós temos o porto mais antigo. E o maior da América Latina. 30% do produto interno bruto nacional passa por aqui. 30% da riqueza nacional passa por aqui. E não fica aqui. E não fica. Aliás, fica muito... Quase não fica, né? Quase não fica. Deputado, os trabalhos na Assembleia começam oficialmente na próxima semana. O ano de 2019 começa a partir de 15 de março. Quais serão os seus focos, ou o seu foco, dentro da Assembleia? E do ponto de vista de trabalho voltado ao Porto, o vice-prefeito bem colocou que nós temos alguns representantes da nossa região que são do mesmo partido, como, por exemplo, o deputado Júnior Bozella, deputado federal, que já está fazendo uma articulação muito grande em Brasília em prol do Porto de Santos. Você, como deputado estadual, o que pretende fazer pelo Porto e quais são os focos dos seus trabalhos? Bom, primeiro uma curiosidade histórica, a Assembleia Legislativa de São Paulo é a última que assume, né? 15 de março, todas as outras 26 já estão em atividade. Então, a partir de sexta-feira que vem, a gente assume os trabalhos. O primeiro grande desafio é a eleição da mesa diretora, que daqui a pouco a gente vai falar a respeito. E nós temos 3 pautas para a Baixada. A primeira, segurança pública. A área da Baixada Santista é crítica nesse sentido, pela atuação do crime organizado e porque 70% da droga do país hoje entra, o narcotráfico usa as áreas costeiras. Isso por si só já definiria uma série de ações que tem que ser tomadas aqui. Um assunto delicado. Segundo, a questão de educação e cultura, que sempre é uma prioridade. E no caso da área de Santos, historicamente tem uma vocação para a área esportiva, para a atividade esportiva. Sim. Isso vai ser um pilar nosso também. E saúde, que sempre é uma questão carente no Brasil inteiro e a Baixada Santista não deixa de estar nesse escopo. Então, emendas parlamentares, a nossa presença, o nosso olhar diferenciado para a região, a nossa vinda para cá permanentemente, isso tudo vai compor a nossa agenda como deputado estadual. No que diz respeito ao Porto, né, a gente pretende estabelecer uma agenda específica pela importância que o Porto tem na economia nacional, não só nas questões relacionadas a Brasília, mas nas questões relacionadas ao Estado de São Paulo, que, aspas, é o dono do Porto, né? E cuja população tem que se beneficiar dessa riqueza. Sem dúvida nenhuma. Sandoval, pegando o gancho do governo do Estado, dessa discussão mais em nível estadual, o governador João Dória, desde que assumiu, ele vem fazendo algumas reanálises de contrato e suspendendo algumas verbas, alguns convênios importantes e que atingiram algumas cidades da região, entre elas Santos. Desses recursos que deixarão, ou que pelo menos ainda não voltaram para a cidade, alguma obra, algum segmento da nossa cidade pode ser impactado? Assim, em princípio, criou um ambiente de retaliação, né? Porque eu, Nathalie, você sabe, eu participei do seu programa aqui, hoje eu estou sem partido. Eu deixei o PSDB na época, em agosto, início da campanha, capitão, para poder apoiar um candidato que eu achava que seria, achava e continuo achando, no todo o potencial do nosso governador Márcio França. Para a Baixada Santista seria maravilhoso o Márcio, pelo conhecimento que tem da área, né? E eu vejo assim, num primeiro momento, nós estamos já com 68 dias
Eu gostaria de ter recebido aqui em Santos, na Baixada Santista, a visita do nosso governador. E até para poder agradecer à nossa população a excelente votação que ele recebeu aqui, apesar de termos um candidato da região. E o primeiro cartão de visita dele, a meu ver, que não foi feliz, foi a designação dos seus secretários que revisse todos os convênios. E parece assim, Nathalie, foram revistos os convênios das cidades que apoiaram o governador Márcio França. Então ficou uma sensação muito ruim para nós. Eu, como vice-prefeito de Santos, com a responsabilidade que eu tenho de ser auxiliar do prefeito, nós vamos fazer todo o esforço para apoiar o governador, porque nós não tem por que jogar contra. Nós somos a favor da população, a favor do desenvolvimento da Baixada Santista, a favor do desenvolvimento do nosso porto. E o capitão falava da questão tributária também, eu aproveito para falar. O governador ele poderia se debruçar com muita força na questão da desoneração daquilo que é imposto, dos impostos e taxas que são colocados no nosso porto. Nós temos aqui, capitão, e poderá ser uma matéria de muito trabalho para a Assembleia também, um ICMS de 18% colocado na importação. Isso nós temos aí terminais, isso outros abre, terminais uma de guerra outros fiscal, estados. né? Nós temos em outros portos de outros estados 4%. Nós temos lá Tocantins, que recebe carga importada a 2%. Então, nós perdemos carga do Porto de Santos para outros portos por causa dessa, eu guerra digo fiscal. assim, uma taxa muito pesada, 18%, 80% do produto que passa aqui sofre essa taxação. Eu acho que tem uma pauta muito boa para a gente discutir, Nathalie. E eu conto muito, assim, com o secretário, o Marco Vignoli vai estar aqui no próximo dia 13 para dar posse ao presidente do Condesb, né? Nós vamos estar lá prestigiando o secretário e pedir pessoalmente para ele que reveja essa posição. Quer dizer, o que é designado, por exemplo, para o Hospital de Estivadores, não pode ser cortado. Tem que chamar o prefeito, se houver alguma dúvida que seja exposta, que seja definida, mas dinheiro da saúde hoje é um dinheiro sagrado. Hoje nós já temos um déficit muito grande a nível nacional, principalmente na nossa região. Sim. E outros convênios que foram cortados na questão da infraestrutura. Que impactam diretamente Eu acho que a infraestrutura. O prefeito Paulo tem se debruçado nisso, tem procurado manter contato com a equipe do governador Dória. A eleição já passou, a disputa já passou, nós temos que olhar e ver e caminhar juntos, né? Pelo melhor da Baixada. Deputado, nesse cenário que parece, numa avaliação do vice-prefeito, de retaliação, dentro da Câmara, a Assembleia ela tem uma força muito grande, inclusive para deixar essa relação mais amistosa. Como bem colocou o vice-prefeito, João Dória teve uma votação expressiva, mesmo no reduto do Márcio França. Você pretende trabalhar para que esse diálogo seja um diálogo mais linear e que a população da Baixada não seja prejudicada por uma análise talvez mais pessoal? Fazer duas colocações. O primeiro contexto é que a Assembleia Legislativa de São Paulo, há 30 anos, não tem modificação expressiva. A brincadeira é que é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. Então, a população precisa saber que há um acordo, né? O governador punha lá o presidente da Assembleia, que por sua vez punha um primeiro secretário, que por sua vez punha um segundo secretário, eles todos faziam um acordo, a votação era por unanimidade, por aclamação, e não se discutia. Quer dizer, a Assembleia ela perdeu muito da sua identidade nesses últimos 30 anos. O que nós pretendemos fazer é que a Assembleia novamente tenha voz ativa. Independente de ser este ou aquele governador, nós vamos apoiar os bons projetos. A pergunta que nos fazem é: vocês vão ser oposição? Nem posição e nem oposição. Nós vamos exercer a nova política, ou seja, analisar bons projetos, apoiar bons líderes com boas causas. No que diz respeito à Baixada Santista, a gente não pode misturar as questões. Questões de cunho pessoal ou das eleições não podem tomar viés agora. Não seria inteligente. Né? Até porque a gente tem que olhar para frente. Claro. Então... E ele não governa só para Santos, ele está governando para um estado inteiro. No que tange a minha participação, e acredito que dos meus colegas do Partido Social Liberal, na Assembleia, tudo que diz respeito a bons projetos para a Baixada Santista serão endossados por nós, inclusive com a alocação de recursos. E faço voz ao Sandoval no sentido de que saúde não se negocia.
Isso não pode mexer. Saúde e educação, né? Não podem mexer. Não pode mexer, até porque a gente já recebeu um alerta da Santa Casa de Santos, que, em virtude do baixo repasse do SUS por parte do governo federal, ameaça, inclusive, deixar de atender o Sistema Único de Saúde. Se fechar, se Santa Casa deixar de atender e a estivadores fechar as portas, a gente vai viver um caos, certamente, em toda a nossa região, não só apenas em Santos. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta no próximo bloco debatendo um pouquinho mais sobre questões do Porto de Santos. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao segundo bloco do nosso programa. Hoje recebemos o vice-prefeito de Santos e secretário de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio, Sandoval Soares, e o deputado estadual Castelo Branco. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos já simultaneamente ao vivo. Aliás, eu quero agradecer aqui a audiência da nossa fanpage, do Vitor Vitório do Espírito Santo, a Isabela Castro de Castro. Temos também o Marco Polo, o Sandoval Melo, o Tiago Silvestre, o Paulo Cosiello, todos aqui acompanhando conosco o nosso debate. Hoje a gente está falando sobre os principais assuntos que movimentam o setor portuário, mas também sobre outros assuntos que são tão importantes quanto. Eu quero abrir esse segundo bloco, Sandoval, falando a respeito do Casimiro Técio. Ele foi empossado faz poucos dias, depois de um longo período aí de espera, e ele já chegou anunciando uma saída para os armazéns de 1 a 8 no Valongo, que não é uma saída, como muitos almejam, com foco no turismo. Ele disse que vai conversar com a administração municipal, mas o que você avalia que seja aquela região, a vocação daquela região? O que ele está propondo é a melhor saída? Assim, Nathalie, eu participando da minha primeira reunião do CAP, que foi em janeiro, representando o município, eu pude colocar ali a todos os representantes dos vários segmentos que, infelizmente, nós estamos discutindo ainda assunto que, em 2005, o então secretário nacional de Portos, né, com status de ministro, Pedro Brito, colocava: em 30 dias nós vamos começar as obras aqui. 2005, capitão. Passaram-se 14 anos. E hoje nós anos. estamos em 2019 e nós estamos discutindo o mesmo assunto. Então, por isso que nós colocamos realmente a necessidade de soluções rápidas e decisões. Eu digo assim, nós precisamos dar um tempo para que o presidente Técio, da Companhia Docas, da Autoridade Portuária, também possa se debruçar em cima de todos esses assuntos. Talvez ele tenha colocado, de uma forma até um pouco assodada, talvez, a visão que ele tem do empresário portuário. Porque aquela também, nós temos que entender que há, e foi uma colocação do próprio presidente do SOPESP, nessa mesma reunião, o João Almeida, que tem uma visão empresarial do Porto também, ele colocou: são berços de atracação que a autoridade portuária não deveria abrir mão para que possamos aumentar a produtividade e trazermos para o Porto de Santos mais carga. É uma discussão que está colocada. É claro que, se for dessa forma, Santos também ganharia. Mas hoje nós também temos todo um projeto já desenvolvido durante esses 20 anos que eu falo assim, né? São quase um pouco 20 mais de 20 anos. anos, foram feitos projetos de adequação daquele espaço. Já, em cima desse projeto de adequação, que se chama Alegra Centro, toda aquela área, que é uma área degradada da cidade de Santos, que está horrível, a área do né, Porto, Sandoval? os armazéns ali, que hoje, praticamente, qualquer dia nós vamos ter alguma catástrofe caindo em cima de alguém ou tal, e vai ter morte ali. E já tem esse projeto. Então, o prefeito, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Secretaria de Assuntos Portuários, sim, vai ter uma participação ativa através dos nossos técnicos, para podermos discutir e mostrarmos para o presidente da CODESP, Técio, que há uma necessidade de seguir tudo o que vinha sendo tratado. E quando você diz isso, há uma necessidade de seguir, por exemplo, os projetos que fazem daquela região um destino mais focado para o turismo. Isso. Identificado exclusivamente por turismo, não tenha dúvida disso. É o que está desenhado, é o que está sendo tratado pela Secretaria de Governo, do Governo Municipal. E, claro, o prefeito mesmo já sinalizou que vai estar sentado com o presidente da CODESP para que seja discutido isso. Eu acho que até pela visão que ele tem de rapidez de solução, nós vamos ter até talvez aí alguma surpresa
de realmente esse projeto caminhar de uma forma muito rápida para que venha para o município toda aquela área, armazém 1 a 8, né? Que está caindo. Não tenha dúvida. E, de repente, aquilo ali vai... Aqui, todo aquele espaço, pelo que está desenhado pela equipe técnica do governo, da prefeitura, nós vamos ter uma área lindíssima, ali adequada, com restaurantes, com bares, com casas de show, e aquilo ali nós vamos ter uma outra... Revitalização. Outra vida naquela área do Valongo. Quem sabe o início do repovoamento do centro da cidade de Santos, que é lindo, mas que de fato está esquecido e jogado às traças. E uma tendência mundial. Todos os grandes centros e grandes portos estão passando por reconstrução, repaginados. E precisam até para estabelecer uma relação mais saudável entre porto e cidade, que nós vivemos aqui em Santos uma relação nada saudável. A gente tem muitos conflitos. Nathalie, eu aproveito também para dizer assim, a minha esperança eu coloco da forma muito rápida, que nem o presidente assumiu há pouco mais aí, há 15 dias. E já deu solução para o problema de estacionamento de caminhões, que é um assunto que nós lutamos, pelo menos na Câmara de Santos, eu ainda vereador, desde 2013, e nunca nós tivemos uma solução. E o presidente apontou para os caminhoneiros presentes, sindicatos caminhoneiros, para as cooperativas, para o nosso prefeito, o deputado Caio França presente, o vereador Chico, que vai fazer de uma maneira assodada realmente o licenciamento ambiental daquela área, e não vai construir um estacionamento de caminhões, segundo o parágrafo deles, somente para 400, 500 caminhões. Ele vai construir para 1.000 caminhões, mas um estacionamento estruturado, adequado, com vestiários, com um equipamento de saúde, segurança e um posto de abastecimento. Ele deu prazo? Isso que eu vejo... Ele deu prazo? Sim, ele agora é a questão do licenciamento ambiental, mas de pronto... Ele já destinou, já autorizou para os caminhoneiros também a ocupação de 2 áreas que vem favorecer o projeto da entrada da cidade, que foi a causa de toda essa discussão por esses dias. Os caminhoneiros vão sair daquela região do Ilhéu Baixo, ali baixo ali do Rio São Jorge, onde vai passar as alças de acesso para a Via Anchieta, na entrada de Santos. Falando em obras, pegando esse gancho, Sandoval, muito se fala da necessidade de infraestrutura para que a logística portuária, de fato, alcance a sua excelência. Voltado ao Porto de Santos, deputado, na sua opinião, quais são as obras ou as intervenções de infraestrutura que são urgentes? O Brasil tem uma carência de infraestrutura tremenda, né? É um dos pontos fracos da gestão brasileira é a infraestrutura. E não é de hoje, é histórico. Mas, particularmente, nos últimos 20 anos, a gente ficou muito defasado. Aliás, se todo o recurso que o BNDES deu para outros países tivesse ficado aqui, a gente já teria resolvido uma boa parte. Sem contar a corrupção, desvio de dinheiro e etc., que poderiam ter sido investidos no Brasil. O Porto de Santos, pelas características que compõe, é muito carente de uma boa infraestrutura. Vamos precisar muitos anos aí para arrumar, né? E prioridade e vontade política. Eu podia elencar aí vários itens, é uma questão de competência técnica, mas eu diria que tem que ter um olhar muito diferenciado sobre o Porto e se realmente ele é carente e vai precisar de grandes investimentos. O governador João Dória ele deu sinal verde para a ligação seca, a tão falada ligação seca entre Santos e Guarujá, não pela ponta da praia, mas pela entrada da cidade. Essa obra, no local onde ela foi sugerida, que seria a entrada da cidade, é o local mais viável? E de que forma essa nova ligação vai impactar positivamente na relação Porto-Cidade? Eu vejo que é uma posição ali na Lemoa que vai atender realmente toda essa questão do transporte de cargas, né? Nós demoramos aí pelo menos 3 horas para trazer aí um container, por exemplo, da Santos Brasil no Guarujá para a margem direita aqui do Porto. Eu acho, os técnicos já indicaram que ali é o melhor local. O governador, ele deu sinal verde, mas o sinal verde já estava dado também, né? O ex-governador... O projeto foi o ex-governador Geraldo governador Alckmin, o governador Márcio França já tinha direcionado o estudo a Ecovias, né? Todo o estudo jurídico e ambiental, para que se fosse
efetuado o projeto. E o governador João Dória realmente está dando sinal verde. Eu acredito realmente que vai sair dentro do prazo que ele está estipulando aí de 2 anos. Mas eu acredito assim, Nathalie, o governador Márcio França, ele falava também de uma ligação por túnel. Sim. E eu acho necessário também, o deputado está aqui, pode levar para a Assembleia Legislativa essa discussão, porque a ponte vem sim facilitar toda a locomoção e a mobilidade, principalmente da carga, mas eu vejo que, pensando de uma forma regional, hoje nós lutamos aqui por um aeroporto no Guarujá, na base aérea, um local que já está definido realmente e tecnicamente que pode receber transporte de passageiros e cargas, e eu vejo que um túnel, e aqui ao meu ver não sou técnico, sou somente um estudioso que acompanha toda essa questão de ponte, de túnel, desde que foi lançado, até na Câmara de Santos também como vereador, mas eu vejo que um túnel, que se fosse pensado aqui no final da nossa General Câmara, né, que tem uma área degradada ali também, e que ele saísse em Vicente de Carvalho, ali por perto da base aérea, eu acho que viria fazer uma integração muito maior, porque nós não teríamos somente a questão da mobilidade de carros e caminhões, nós teríamos também a passagem pública. Né? O morador de Vicente de Carvalho poderia trabalhar em Santos e vir trabalhar de bicicleta. E poderíamos, inclusive, pensar até numa melhoria da travessia de barcas e balsas aqui na nossa região. Balsas, que eu acho que são outro grande desafio do governador, que também já sinalizou, o governo do Estado de São Paulo também já sinalizou para a privatização da travessia de balsas, Santos-Guarujá e das demais travessias. Do ponto de vista da mobilidade, deputado, como é que você pretende trabalhar na Assembleia em prol da nossa região? Nós temos aqui a questão do conflito de balsas, nós temos aqui a questão do VLT, que depois de um longo imbróglio aí, parece que a licitação de fato foi para a rua. Como é que você pretende trabalhar para que a gente melhore essa mobilidade numa região onde mobilidade é extremamente necessária, porque nós estamos falando de uma região turística? O meu gabinete vai trabalhar em 5 grandes áreas geográficas, a gente chama de linhas de eleitores, né? Uma delas é na Baixada, então nós vamos ter uma liderança local, temos uma equipe aqui, essa equipe vai levantar as necessidades junto à população, elencar prioridades, e aí a gente vai atuar dentro daquilo que for possível, começando das mais problemáticas para as mais simples. A gente sabe que o problema da mobilidade aqui é premente em função do turismo e agora nos primeiros meses de mandato a gente já vai fazer esse levantamento e vai ver como pode trabalhar em conjunto com a prefeitura local, né? E eu sempre faço questão de ressaltar que não é pessoal. Eu não vou nem perguntar que partido o cara é. Vou perguntar que projeto bom ele tem. É ótimo, né? É assim o que ele quer fazer pelo Brasil e o que eu posso ajudá-lo nisso. Sem pensar em outras correlações. A população está cada vez mais inteligente, mais consciente. Eu acredito que as próximas eleições não vão se pautar mais por populismo ou discurso emocional. Assim vai ser mais racional. Né? Então, o que está sendo feito em prol da minha pessoa, da minha família, do meu bem-estar? O que determinado parlamentar está fazendo? O que determinada prefeitura está fazendo? Então, conte conosco. Vamos trabalhar junto. A gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente sai um pouquinho da pauta para falar de educação e política nacional. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e hoje recebemos para o Agenda do Porto o vice-prefeito de Santos e secretário de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio, Sandoval Soares, e o deputado estadual Castelo Branco. Ainda dá tempo de você participar, interagir no nosso programa com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Deputado, você cumpre uma agenda aqui na nossa região. Sim. O que você veio fazer aqui na nossa Baixada? Entrevistas em rádio, em televisão, como a Santa Cecília, que nos dá o privilégio aqui de estar presente. E uma agenda esportiva também. Domingo em Itaim vai ter uma travessia de rio e mar aberto. Eu fui nadador, estou voltando a treinar. E vamos estar aí prestigiando os eventos esportivos. Tem uma agenda intensa aqui. Falando um pouquinho de educação, você tem uma vida dedicada à educação, né? Quem lê um pouquinho sobre a tua história percebe o teu engajamento a esse tema. E é uma coisa que vem muito antes da política, faz parte da sua trajetória de vida mesmo. Na sua opinião, escola sem partido, vale ou não vale?
Escola sem partido vale. O local da escola é para transmissão de conteúdo, para a formação do cidadão, para a sua competência técnica, para o exercício da sua função social. Não cabe à escola a discussão de ideologia, não cabe à escola a politização. É perigoso isso, né? Esta ou aquela vertente, nenhuma delas. Isso pode ser discutido em fóruns como na aula de história, na aula de filosofia, é um tratamento acadêmico para a questão, mas não você usar o ambiente escolar para doutrinação, desta ou daquela linha, de nenhuma das duas, né? Eu acho que a escola é um local para educar e para formar, sem necessariamente você determinar um viés político. Você concorda, Sandoval? Eu concordo, eu acho que quem forma é a família também, né? O fortalecimento da família é importante, eu luto por isso também, estou na política por isso, por uma sociedade mais bem formada, com conteúdo aí. Eu digo que a educação, minha grande preocupação é a gente poder promover, e tem sido feito um esforço muito grande também pela Prefeitura de Santos, a Secretaria de Educação, em cada vez mais manter a criança na escola. Eu acho que nós conseguimos construir um ambiente melhor no futuro se nós tivermos a criança entregue não só ao ensino, ao aprendizado, mas ao esporte, à cultura. E tudo isso eu vejo que pode ser inserido assim, com tempo integral para a criança. A criança tem que ir para casa cansada, principalmente aquelas que vivem hoje de uma forma... Em área de risco. Não tão privilegiada quanto outras, né? Que vai para casa cansada para dormir e retornar na escola no dia seguinte. E não ser alvo do tráfico de drogas. Não ser alvo do tráfico de drogas. Eu aproveito, Nathalie, até o deputado está aqui, vai representar também não só o estado de São Paulo, mas a nossa Baixada. Eu faço um pedido, porque eu fiz uma leitura de uma notícia de que o governador estaria pensando em acabar com a escola da família, né? Eu acho que tem que se debruçar disso. Escola da família mantém a criança nos finais de semana na escola, no ambiente de lazer, no ambiente sadio. Eu recebi essa notícia, não sei se é verídica, poderá ser apurada pelos deputados aqui, e lutar pela manutenção da escola da família. A escola da família, inclusive, foi criada quando o nosso prefeito era secretário adjunto de Educação do Estado de São Paulo, do governador Alckmin. E foi um dos melhores projetos colocados, não dito por mim, mas dito pela própria sociedade, dito pelos próprios educadores. Falando em projeto, deputado, você tem um projeto que está dentro das escolas há mais de 20 anos, mais de 2 décadas, que é de formação de líderes e de superação de limites. Como isso se faz? Eu saí do Exército em 2003 e fui trabalhar na iniciativa privada como mantenedor de uma escola. E a primeira coisa que eu detectei é que a educação convencional não funcionava, né? Muito conteudista e não mudava comportamentos efetivos. E havia uma lacuna de liderança, uma brecha, né? O Brasil não tem um histórico de formação de bons líderes. Isso se espelha na política também, né? Então, montamos uma escola de liderança, baseado em vários métodos, na eubiose, na pedagogia experiencial, na psicologia positiva, programação neurolinguística, ferramentas de coaching, enfim, e nas tradições militares, lógico, né? A gente trouxe muito do movimento escoteiro, fizemos um mosaico de ações e montamos um curso de liderança para crianças e adolescentes, que tem dado muito certo. As crianças saem com alta capacidade de liderar equipes, trabalhar em equipe, habilidades e competências específicas para resolver problemas, não é isso a vida? Né? E quem sabe aí uma nova geração de pessoas que venham assumir o Brasil nas suas mais diversas áreas. O projeto já está completando mais de 25 anos, tem aluno nosso espalhado pelo mundo inteiro, grandes representantes, o método funcionou, é duro, são treinamentos, começa com o final de semana, depois 5 dias, 7 dias, até 30 dias, imersão total, vai para um centro de treinamento nas montanhas, tem que tirar da zona de conforto, tem que dar problema para ele o dia inteiro, para ele aprender a resolver com técnica. Esse é o programa. Hoje ele é particular, com um certo número de bolsas que a gente oferece a quem não pode pagar, mas a ideia é que, oportunamente, compõe a matriz curricular de uma escola pública também. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Existe a expectativa de um trabalho nesse sentido para disponibilizar
essa técnica, né, à rede pública de ensino? A gente vai estar na Comissão de Educação e Cultura, vamos mostrar o método para essa comissão e verificar a possibilidade de implantar, nem que seja em caráter piloto, modelo, em algumas escolas, validar e depois expandir. Essa semana, deputado, nós tivemos algumas declarações do nosso presidente Jair Bolsonaro. Uma ontem, onde ele colocou que a democracia depende dos militares, e a outra referente aos blocos de carnaval, onde ele fez uma postagem na rede social e tudo que o Jair Bolsonaro publica, replica de uma maneira impressionante. Essas duas em especial chamaram a atenção de toda a mídia e de toda a sociedade, inclusive a de blocos de carnaval dos próprios aliados, fazendo uma análise de que talvez o presidente possa não ter sido tão feliz em usar a sua rede social para expor aquele vídeo. Na sua opinião, uma pessoa que conhece Jair Bolsonaro, ele é mal interpretado? Há muita polêmica sobre tudo que ele fala e não estão deixando ele governar do jeito que deve ser? Ou ele tem ainda uma dificuldade para expor de maneira clara a mensagem que ele quer passar para o Brasil? Vamos por partes, vamos começar com o carnaval, né? Lido na frieza do texto, ele não foi preconceituoso, ele não exerceu nenhuma característica negativa, ele expôs o ponto de vista dele como pai, como cidadão, de uma maneira bem clara e deixou a meditação de todos um ato que ele entendia que não era adequado. Não vi nenhuma outra correlação negativa nesse aspecto. Eu conheço ele há bastante tempo, o apelido dele na academia era Cavalão, né? Ele tem um jeito muito particular de ser, mas é brasileiro, é patriota, é vibrador, gosta de ver o Brasil certo. Nesse caso específico do carnaval, eu não vi isso. Com respeito à colocação de que a democracia depende das Forças Armadas, foi uma leitura na medida em que, pela Constituição, as Forças Armadas são as guardiãs da Constituição. Em última instância, somos nós que vamos segurar. E nós sabemos que tem partidos e posições contra a democracia, que querem a tomada do poder pela força, que tem um outro olhar. Foi isso que ele quis dizer. Visto o que está acontecendo fora daqui, né? Exatamente, só isso. E com relação, para a gente encerrar, vou encerrar com ele, tá, Sandoval? Porque esse papo, especialmente política e educação para mim é encantador. Eu acho que... É o único meio, Nathalie, de resolver o problema do Brasil. É o único meio. Não tem outro. Não. O Brasil tinha que ter um programa de educação de 100 anos. 100 anos, independente de quem entrasse ou quem saísse da política, o Programa Nacional de Educação tinha que ser um só, tinha que ser a prioridade número 1 do Brasil, educação de altíssimo nível, acesso a todos, não tinha que se pensar mais em nada no país, aspas, que não fosse, em primeiro lugar, a educação. Sem dúvida, a educação é a base de tudo. Se a gente quer resolver os problemas mais sérios que hoje afligem a nossa sociedade, a gente deveria olhar com mais seriedade para a educação que nós estamos disponibilizando para aqueles que estão ingressando desde pequenos. Tem um professor brasileiro chamado Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ele tem uma frase lapidar: a esperança da colheita reside na semente. Você só vai colher o que você plantar. Então nós temos que plantar uma nova geração. Essa que está aí não funcionou definitivamente. Todos os investimentos têm que ser para essa nova geração. Brasil acima de tudo. É isso. Sandoval, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação e pela tua disponibilidade em estar conosco nessa sexta-feira. Eu que agradeço, Nathalie. Agradeço você, toda a equipe, agradeço o convite e vou estar sempre à disposição de você para podermos discutir as coisas de Santos, aquilo que é bom para a sociedade, na nossa formação humana, como o capitão está colocando. Assim, de uma forma muito rápida, ele colocou também a questão do escotismo, capitão. Eu acredito muito, meu filho foi escoteiro, foi lobinho, hoje ele tem 37 anos, continua atuando, né, assim, participando ativamente. E eu tenho boas sementes. Foi um projeto meu na Câmara de Santos, o escotismo na escola. Nós temos aqui no Horto Municipal um projeto piloto com 30 crianças participando de uma escola pública que eles se deslocam para lá para receber essas boas coisas da vida que formam o caráter e formam o ser humano. Tem uma boa ideia, Sandoval. Escotismo na escola já está pronto. Já está pronto, o modelo está pronto. As minhas sugestões de liderança agregam valor no escotismo. Não tenha dúvida. Eu ia dizer para o capitão assim, capitão, nós temos aí deputados aqui da Baixada
da nossa cidade, da Baixada, eleitos, nós contamos muito com a Assembleia Legislativa. A cidade de Santos, a região metropolitana de Santos conta muito com todos vocês e o Porto de Santos também. Nós precisamos ter uma grande atenção e parabenizo o senhor e desejo um grande mandato na Assembleia Legislativa, que seja realmente profícuo e direcionado para o nosso povo. Eu acredito muito no novo Brasil. Deputado, faço das palavras do Sandoval as minhas, desejo um excelente mandato, com foco de fato na transformação da nossa sociedade, porque nós precisamos de uma sociedade melhor. Nós temos aí filhos e queremos que os nossos filhos tenham filhos e vivam num país mais decente. Muito obrigado pela sua participação. Deus acima de todos. O Bom Dia Baixada fica por aqui. A todas as mulheres, o meu parabéns especial. Nesta jornada pela igualdade, e não por ter mais espaço que os homens, e sim igualdade, ainda há muito que ser percorrido. Mas temos avançado. Se não temos ainda o respeito que merecemos, já entendemos que de frágil não temos nada. Há força até em nossas fraquezas. O mundo está mudando e só precisamos seguir unidas sem jamais soltar as mãos. Deus criou a mulher para que o homem pudesse ser mais feliz. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Eu volto na segunda-feira com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Bom fim de semana. Tchau.